Oiê, seja muito bem-vindo ao Na Leitura. Hoje damos continuidade ao livro Guerra, Adorável Guerra, de Julie Berry, uma história onde o amor, a mitologia e a Primeira Guerra se cruzam. Lembre-se que essa é uma narração caseira. Caso escute qualquer ruído externo, é apenas a vida real acontecendo. Vamos juntos? Início do capítulo. Afrodite, flagrante, 5 de janeiro de 1918. Na próxima noite livre, Aubrey foi até a cabana da ACM. Eles se sentaram ao piano. Hazel ficou no banquinho, com Aubrey à direita. Colette também se sentou, fazendo com que Hazel escorregasse da outra ponta, de modo que a pianista providenciou uma cadeira para si mesma. Aubrey tocou, tomando cuidado de não ficar olhando para Colette. Ele precisava ouvi-la cantar, vê-la se mover. Ela usava um vestido azul escuro, nada de uniformes sérios naquela noite. Um cacho escuro escapava dos grampos e pendia na altura da orelha. Ele indicou uma música francesa de guerra. O que acha de fazermos assim? Aubrey começou a tocar a canção com um ritmo mais lento, quase adormecido, descomplicado. Como isso se chama? Indagou Colette. Síncope, respondeu Aubrey. Como ela era linda, tão intensa como se quisesse arrancar as respostas dele. Arranque o que quiser, mademoiselle. E como isso é feito? Ela quis saber. Ela vira música e protesta, como posso dizer, o que é apropriado, a coisa... Hazel, o que eu estou querendo dizer? Hazel mordeu o lábio. Que a síncope subverte a música, disse ela devagar. Com ela, a música vira uma rebelião. Uma rebelião, repetiu Aubrey. Gosto disso, Lady Hazel de la Wintcott. Colette entregou a Aubrey a partitura de uma música antiga francesa de despedida. Ele a tocou devagar, de modo sombrio. Colette entendeu na hora. Ela cantou, sabendo exatamente o que tinha que fazer para deixar a música melancólica. Senhorita Fournier, de onde... Começou Aubrey. Pode me chamar de Colette, disse ela. Primeiro nome. Colette, de onde vem tanta raiva? Colette de repente se sentiu exposta. Raiva? Aubrey aquiesceu. Olhar para você é ver uma senhorita sofisticada que não se importa com nada. Mas quando você canta, nossa... Nossa, o quê? Colette percebeu que estava corando. Aquilo não acontecia há muito tempo. Há muita coisa represada em você. Emoção, intensidade. Raiva não é bem a palavra, mas é a definição mais próxima que encontrei. Colette olhou para baixo. Talvez seja só porque eu canto alto, sugeriu. O maestro do meu coral reclamava bastante disso. Quem reclamar da sua voz com certeza não bate bem, disse Aubrey. Quero levar uma voz assim comigo na estrada e torná-la famosa em todo o mundo. Colette observou o rosto de Aubrey. Ele estava flertando com ela? Os olhos escuros dele fitavam, sem reserva, os dela. Mon Dieu! Ela estava olhando fixamente para ele? Ela estava olhando fixamente para ele. Ela logo desviou o olhar. Colette deveria ir embora, naquele instante. Observando o que se passava entre eles, Hazel desejou poder sair de fininho. Aubrey estava começando a tocar a introdução de uma nova música quando Hazel estalou os dedos. Ela ouvira alguma coisa. Uma porta tinha se aberto. Vinha de um dos quartos perto da porta da frente. As mãos de Aubrey congelaram sobre o teclado. Abaixe-se, sibilou Colette. Ela empurrou a cabeça de Aubrey na direção das teclas para que ele pudesse sumir do campo de visão de qualquer um que surgisse abaixo do nível do palco. Ela se levantou depressa e gesticulou para que Hazel fizesse o mesmo. O que está acontecendo aqui? A Sra. Davis apareceu, vestida em um hobby e com uma touca cheia de babados cobrindo os bobs em seu cabelo grisalho. Hazel deu um passo adiante, ruborizando e sentindo o coração bater depressa. Era uma péssima mentirosa. Desculpe, Sra. Davis.
Colette disse com a voz calma. Não queríamos incomodar a senhora. Estávamos praticando, explicou Hazel. Será que o tremor na voz dela era tão óbvio assim? Escondido atrás do piano vertical, Aubrey tentou não respirar. De onde estava, podia admirar Colette dos ombros para baixo, e aproveitou a deixa. Se as garotas fossem pegas mentindo, seriam dispensadas da ACM sem honrarias. Elas provavelmente nunca mais seriam autorizadas a trabalhar para outra organização de ajuda humanitária. Mas se Aubrey fosse pego? Insubordinação militar tinha consequências gravíssimas, às vezes até fatal, para fazer dele um exemplo. A enormidade do crime que estavam cometendo se tornou quase palpável. Não há necessidade nenhuma de praticar quando pessoas de bem estão dormindo, respondeu a Sra. Davis. Vão para a cama, agora. É claro, vamos imediatamente, disse Colette. A Sra. Davis franziu o senho como se quisesse dizer que não se deixaria levar por aquela manhosidade. E então? Exigiu a secretária. Estou esperando. Ah, Colette disse com tranquilidade. A senhora quer que partamos antes de você voltar para a cama. Como se aquilo fosse sensato e não uma ofensa a duas moças que já tinham idade para terem saído de casa por conta própria. Com calma, devagar e com certa descontração, ela recolheu e endireitou as partituras. Hazel tentou fazer o mesmo, ainda que suas mãos tremessem. Despreocupada, Colette deixou o palco e Hazel foi logo atrás. Bonsoir, Sra. Davis, disse Colette. Até amanhã cedo. Boa noite, Sra. Davis, murmurou Hazel, temendo que as palavras saíssem com um complemento. Nós estamos escondendo um soldado atrás do piano. Ela fechou a porta do quarto e esperou, apurando os ouvidos para detectar qualquer som. Colette se preparou para deitar e começou a ler um livro. A noite ficou cada vez mais silenciosa. Aubrey deveria ter ido embora, e pelos ruídos oscilantes que vazavam da divisória, a Sra. Davis já tinha adormecido novamente. Ela não conseguiu se concentrar no livro. Então desligou a luz e começou o ritual noturno de visitar seus mortos. Descobrira um truque alguns anos antes. Se pensasse nos pais, no irmão, no primo e nos tios toda a noite, se evocasse os rostos conhecidos e pensasse neles, um por um, estava menos propensa a sonhar e ver sangue, menos propensa a sonhar e se afogar em sofrimento. Mas pela primeira vez em muito tempo, os pensamentos de Colette não conseguiram se fixar naqueles rostos queridos. Por mais que tentasse, seus pensamentos teimavam em voltar para Aubrey Edwards. Ela não teve muita certeza do que aconteceu naquela noite. Não tinha previsto aquela tempestade se formando no horizonte. O rei do ragtime era um furacão, e de algum modo ela tinha se esquecido de fechar as janelas. Teria que tomar mais cuidado da próxima vez. Fim do capítulo. Início do capítulo. Apolo. Meia hora. 15 de janeiro de 1918. Meia hora é um bom tempo para ficar agachado no escuro, atrás de um piano, enquanto se espera uma velha dormir. Aubrey ficou acordado e pensando em Colette. Ali estava ela, na cama, a menos 5 metros de distância. Meu Deus, na cama, naquela camisola de seda, roxa, era roxa. Não havia nada entre eles além de uma divisória. Ele daria tudo para... Havia uma divisória e o exército dos Estados Unidos. E se ele fosse até ela na ponta dos pés, a abraçasse e beijasse? Aubrey Edwards, ele ouviu a voz da mãe. Ela nunca disse que queria beijar você. Ela só gosta da sua música. Só mais um tempinho, mãe, que eu vou conquistá-la. Sussurrou ele. Deixa as garotas para lá. Eu disse a ele. Toque para conquistar a vida que você sempre quis. Toque para se tornar lendário. Mas ele tinha outras prioridades. Quando não aguentou mais esperar, Aubrey tirou as botas e andou pé ante pé pelo palco, tentando adivinhar o caminho até a escada. Ele desceu e saiu porta fora. Aubrey tornou a calçar as botas e saiu, começando a caminhar na direção das barracas. Então, ouviu um estalido e se deteve. Era o estalido inconfundível de uma arma sendo engatilhada. Polícia Militar,
Ele devia ter imaginado, mas quem quer que fosse não disse nada. Aubrey não aguentou mais esperar. Quem está aí? Um passo. Aubrey se virou. Quem está aí? Repetiu ele. Estava muito escuro. Ele não conseguia enxergar nada, mas sentia a presença de alguém. Talvez mais de uma pessoa? Ele se agachou um pouco, retesando os músculos, ficando a postos. Vi você entrar ali dentro, disse uma voz branda e sulista. Não era a polícia militar. Eles seriam mais diretos. Estava só tocando um pouco, explicou Aubrey. A moça lá dentro disse que não posso. Ele ficou enjoado por ter precisado apelar para a permissão de uma pessoa branca. Nós também não vamos permitir. Nós? Ele ouviu com atenção, tentando descobrir se havia mesmo mais alguém ali. Aubrey tentou raciocinar. Estava escuro. Se ele não conseguia vê-los, talvez eles não conseguissem enxergá-lo também. Ele se preparou para sair correndo. Aubrey conhecia as histórias da mãe. Ela sabia, tendo crescido no Mississippi, o que acontecia com pessoas negras que ousavam cruzar os limites. O irmão dela, o tio Ames, foi espancado por uma gangue de homens brancos bêbados e nunca mais foi o mesmo. Ele tinha tocado Dixieland no salão da cidade de Bilox e diziam que ele tinha sorrido para algumas mulheres brancas. Naquele momento, até onde Aubrey sabia, era apenas um soldado, um rapaz querendo causar confusão. Se era a confusão que ele queria, Aubrey adoraria cooperar. Ele só precisava tirar aquela arma do circuito. Vocês crioulos, ele disse com um sotaque puxado. Tenho uma cabana só para vocês. Se quiserem se engraçar com garotas negras, é entre vocês e o tio Sam. Aubrey levantou o pé com cuidado. Vai para onde, escurinho? Lugar nenhum. Acho bom. Aubrey sentiu a cabeça girar. Não era possível que aquilo estivesse acontecendo. O rapaz idiota iria matá-lo. Nota de rodapé. Tio Sam é a personificação patriótica dos Estados Unidos que representa o governo e o povo estadunidense. O tio Sam geralmente é retratado como um homem de barba branca vestindo o vermelho, branco e azul. Qual é o seu plano? Manter o garoto falando. Era a única saída que ocorria a Aubrey. Vou te falar o que nós não vamos fazer. Ele se aproximou. Não vamos deixar vocês crioulos terem um gostinho das moças brancas. É por isso que vocês todos estavam com tanta pressa para chegar à França. Aubrey ficou com ânsia de vômito. Um gostinho. Como se eles fossem arriscar as próprias vidas, sair de casa e enfrentar aquele preconceito redneck de merda no exército só para se envolver com moças brancas. Nota de rodapé. Redneck é um termo ofensivo muito utilizado nos Estados Unidos para se referir ao estereótipo do homem branco conservador e intolerante do interior. Orgulho e dignidade. Eles não podem tirar isso de você, mas podiam chegar bem perto. Não podemos deixar vocês muito mimados, não é? Vão querer nossas moças brancas achando que essa farda dá algum direito a vocês. As armas já não eram mais um problema. Era a raiva que iria matar Aubrey Edwards, explodir suas veias, fazer com que o fogo saísse disparando de suas mãos. Os insultos maldosos direcionados a todos os homens, mulheres e crianças negros. Sua mãe geniosa, sua irmã elegante. Ele acertaria a garganta primeiro, e com as próprias mãos iria fazer a última coisa que achou que fosse fazer. Aubrey tinha algumas coisas que gostaria de fazer com as mãos antes de morrer. Já ficou com uma garota negra? Perguntou Aubrey. A resposta do rapaz foi uma risada fraca. Aubrey quis dar uma surra nele em nome da pobre garota. Ele não alimentou ilusões de que houvera consentimento. E por que você iria se contentar com isso? Indagou Aubrey. Se as moças brancas são tão melhores, não consegue arranjar uma para você? O garoto bufou com raiva. Cala a boca! Aubrey mudou o peso de uma perna para outra. Será que a arma estava carregada mesmo? Ele queria mesmo descobrir? Ele já tinha brigado antes. O Upper Manhattan não era moleza. Aubrey agachou. O rapaz branco não se mexeu. Aubrey apanhou um pedaço de gelo do chão. Ele esperou, sentindo os dedos congelarem.
Ele só precisava distrair o garoto. Mais adiante, a luz de uma das tendas se acendeu. A silhueta do soldado sulista se virou. Aubrey atirou o gelo aos pés dele. O soldado pulou quando viu o som. Aubrey se lançou para ele, jogando-o no chão coberto de gelo. O sulista tomou a ofensiva, mas não estava preparado para a fúria, o ímpeto e as habilidades de Aubrey, que logo se apossou da arma enquanto segurava o rapaz, de bruços contra a neve. Aubrey apontou o cano gelado da arma em uma das têmporas do rapaz. Deixa eu dizer uma coisa, silvou ele. Você não sabe onde está se metendo ao provocar um dos garotos do Harlem do 15º Regimento. Ele sentiu a respiração apavorada do garoto sob seus joelhos. Nós contra-atacamos. O sulista assentiu freneticamente. Aubrey se levantou, desarmou o gatilho e guardou a arma no bolso. Diga aos outros racistas que os rapazes do Harlem não vão tolerar essa merda. Ele chutou o corpo esborrachado na neve. Não com muita força, mas talvez com mais força do que o necessário. Saia daqui. Não quero nunca mais ver esse seu rosto feioso. Meio atrapalhado, o rapaz ficou de pé e saiu correndo antes que a escuridão o devorasse. Aubrey deu tapinhas na arma que guardava no bolso e deixou que o breu o engolisse. Era uma pena, pensou ele, que não tinha visto o rosto feioso do garoto. Gostaria de reconhecê-lo caso esbarrasse nele outra vez. Ele sentiu o gostinho da vitória. Quero ver você tentar ficar no meu caminho novamente, lixo branco. Nota de rodapé. Lixo branco é white trash em inglês. É um termo ofensivo usado para se referir a pessoas brancas, pobres e de pouca instrução. Antes de ir embora, Aubrey olhou para a cabana da ACM, uma única vez, e inspirou o sono arroxeado com aroma de perfume rococó. Tinha valido a pena. Ele esperaria alguns dias, apenas por precaução, mas nenhum covarde sulista o impediria de voltar para tentar conquistar Colette. Ninguém, de jeito nenhum. Fim do capítulo. Início do capítulo. Ares. Sob as luas de Marte. 9 de janeiro de 1918. Os soldados do terceiro grupo de combate almoçaram de pé com o segundo grupo, carne enlatada com queijo, e se reuniram na trincheira de retaguarda para o treinamento com máscara de gás. A coisa mais importante para se ter em mente ao lidar com qualquer tipo de gás, disse o sargento McKendrick, é ficar calmo. Algumas pessoas entram em pânico e saem correndo, e dessa forma inalam mais ar. Fiquem calmos, certo, soldado? Chad Browning engoliu em seco. Esses gases não destroem os pulmões, senhor? E os olhos? O sargento McKendrick assentiu. Se não matar você primeiro. Mas... Browning estava pálido. Como manter a calma diante disso? Coloque a máscara, respondeu McKendrick. Se perder a máscara, tem que ficar calmo mesmo assim. Se nada der certo, mije em um lenço e respire através dele. Os soldados do terceiro grupo de combate se entreolharam. Ele estava brincando? Pelo visto, não. Os alemães têm usado principalmente o gás mostarda, continuou o sargento. Com a máscara, nada vai acontecer com os pulmões, mas a pele de vocês ficará cheia de feridas. Ele penetra as roupas, então vocês terão que se despir o quanto antes, ou ficarão com lesões abomináveis no corpo todo. Ele parecia se divertir com as expressões aturdidas. Não se preocupem, disse ele. As feridas doem muito, mas vocês recobrarão a saúde depois. E esses aqui? Falou, passando alguns saquinhos adiante. São seus respiradores, podem colocá-los. James abriu o bornal e pegou uma máscara emborrachada. Ela pareceu grotesca nas mãos dele, como uma criatura do pântano morta havia pouco tempo. Mick Weber foi o primeiro a colocá-la. Lentes coloridas se arregalaram e o tubo respiratório parecia uma tromba sinistra que iria apalpar alguém. Era como um inseto humanoide que saíra de um pesadelo. Não, de Sob as Luas de Marte, uma história espacial que James lera em uma revista. Algum problema, soldado? O sargento encarava com expectativa. James se atrapalhou para colocar a máscara. Respirar através do tubo era sufocante. Calma lá, alertou o sargento. Você tem sorte de terem máscaras que funcionem. Os coitados do primeiro ataque com gás se afogaram no próprio sangue.
O sargento explicou como distinguir um projétil de gás de um projétil de artilharia comum, como os vários tipos de gás se pareciam e cheiravam e como identificar para que lado o vento estava soprando. Por fim, o terceiro grupo de combate guardou as máscaras e voltou para o refúgio das trincheiras. James se sentou na própria mochila. Havia tantas maneiras de morrer, e para que aquilo acontecesse só era preciso negligenciar uma das 2.000 regras de sobrevivência. Solte a fumaça no casaco. Nunca acenda o cigarro de um terceiro homem com o mesmo fósforo, pois quando chegar a vez dele, um atirador terá avistado o seu fósforo e mirado em você. Mesmo seguindo todas as regras, um morteiro, uma granada, ou, como era mesmo o nome, um Jack Johnson um dia poderia cair no colo dele por mero capricho do destino e explodi-lo em pedacinhos. Adeus vida, adeus futuro, adeus mãe, pai, Meg, Bob, adeus Hazel. Algum outro rapaz um dia daria nela o beijo que ele, o idiota, tinha adiado. James precisava vê-la outra vez. Precisava de uma licença para ir vê-la, onde quer que ela estivesse. Se Hazel estivesse ali na França, talvez ele conseguisse. Frank Manson decidiu se juntar a ele. É melhor dormir enquanto pode, sugeriu Manson. A vigia no entardecer vai começar em breve e depois vem o trabalho noturno. James engoliu em seco. Você está falando de um ataque? Vamos atacar os alemães? Mason sorriu. Que nada, ainda não. Pelo menos não para vocês aqui na retaguarda, mas temos muito o que fazer mesmo assim. Fazer sacos de areia, talvez, ou reparos nas trincheiras, ou cavar mais algumas delas. Vamos ver que canseiro os sargentos escolherão para nós. Ele cobriu os olhos com a aba do capacete. Mason, sussurrou James. Sim? Quais são as chances de alguém como eu tirar licença? Mason gargalhou. Mas você acabou de chegar. Digo, quando nossa rotação terminar, explicou ele. 30 dias. Foi o que ele disse, 10 em cada trincheira e depois descanso. Quais são as chances de eu tirar licença por alguns dias? Frank Manson tornou a erguer o capacete. Você perdeu o juízo. A maioria dos soldados só tira licença depois de meses de serviço. E se a guerra ganhar tração, ninguém vai a lugar nenhum tão cedo. James insistiu. Mas se tudo der certo, o que acontece? Eu teria que pedir permissão para McKendrick? Ou ele ficaria furioso? O pescador que tinha virado soldado deu de ombros. Não dá para saber, mas sim, você teria que conversar com ele. Não dá para adivinhar o que ele vai fazer. Certo. Mas escute só, alertou o colega. Nem pense em pedir isso a ele antes de se tornar um exemplo. Seja o primeiro a fazer a vigia. Esteja sempre pronto para o que der e vier. Trabalhe muito. Torne-se o primeiro a se voluntariar para tudo. James concordou. Faz sentido. Ele fez uma pausa. Manson, disse. Você sente falta da sua família? Frank Manson encarou com curiosidade, como se perguntasse: que tipo de pergunta é essa? O tempo todo. James prestou atenção. Acho que sou sortudo por ter alguém de quem sentir saudade, disse Frank. Você tem uma fotografia? Manson abriu seu bornal e pegou um missal de bolso. Dali de dentro tirou uma fotografia desbotada. A mulher sentada com um bebê gordinho no colo parecia ser alguém que sempre entendia a piada. A criança era robusta e forte, pronta para enfiar o dedo nos olhos do pai se assim quisesse. Tem razão, James disse a Frank. Você é muito sortudo. Fim do capítulo. Início do capítulo. Apollo. Coach M 1910. 16 de janeiro de 1918. Suar em bicas em uma temperatura abaixo de zero parecia improvável, mas foi o que aconteceu com as 5 companhias do 3º Batalhão do 15º Regimento enquanto carregavam dormentes de madeira para a ferrovia. Eles os alinharam como dentes de um pente quilométrico e afixaram os pinos que seguravam os trilhos de ferro. Aubrey Edwards, da Companhia K, ficou com as mãos de pianista cheias de farpas, o que não me deixou muito feliz. A despeito dos ventos cortantes que vinham do Atlântico, os rapazes tinham tirado os casacos e estavam trabalhando de mangas arregaçadas. Suas costas doíam, as mãos estavam em carne viva. Apesar de tudo, sorver o ar gelado e deixar que ele penetrasse seus corpos quentes era ótimo. Como diria Festo, era como uma folha de forja. Mas os capitães estavam alarmados. Uma doença se espalhara em Saint-Nazaire. Vários soldados precisaram ficar acamados por causa de uma febre e alguns tinham morrido.
O capitão Hamilton Fish III, da Companhia K, estava com receio de que os soldados ficassem doentes por suarem tanto naquele frio. O tenente James Europe disse ao construtor que não queria perder mais nenhum membro da banda para a febre. Ouvi a prece dele e a escutei com atenção. Como disse antes, a doença foi obra minha, mas não quero ficar me gabando. Pode parar de me olhar torto, deusa. Naquela época eu já estava ocupado, encorajando os cientistas a darem uma segunda olhada no mofo. Hoje em dia, a penicilina é um milagre da ciência moderna, mas sou um homem humilde e não estou atrás de aplausos. O carrinho de cozinha com sopa de porco e feijão chegou para o rancho. A equipe do refeitório distribuiu as refeições e nacos de pão. Não era nada esplêndido, mas também não era ruim, e havia bastante comida. O vento foi congelando os soldados, os através das roupas suadas enquanto eles almoçavam. Já chega, declarou Joey. Vou buscar meu casaco. Pegue o meu também, por favor. Joey assentiu e se arrastou para o lugar onde eles tinham guardado os pertences. Quando voltou, carregando o próprio casaco e também o de Aubrey, parecia preocupado. O que é isso? Joey entregou o casaco a Aubrey, dando tapinhas no bolso interno. Aubrey afastou Joey da companhia e tirou, do bolso escondido, a arma que havia confiscado do desconhecido na noite passada. Joey ficou boquiaberto. Essa arma não é do exército. Onde a conseguiu? Aubrey olhou para um lado, depois para o outro, certificando-se de que não havia ninguém por perto. Ontem à noite, explicou ele. Eu estava saindo da cabana da ACM e Joey grunhiu. Você saiu para ver a garota belga de novo, não foi? Shh! Aubrey arregalou os olhos para Joey. Calado! Joey cruzou os braços. Vem calar. Eu estava saindo da cabana, retomou Aubrey, e um homem me parou e me deteve. Joey arregalou os olhos. Ele disse que é melhor que soldados negros não se engracem com mulheres brancas. Ele disse isso? Joey fechou as mãos em punho. Disse que não queria que ficássemos mimados demais, nem que voltássemos para os Estados Unidos com um gostinho das moças brancas. Disse que nunca mais iríamos querer ficar com garotas negras depois de conhecermos as brancas. Quero só ver ele dizendo isso pra mim, esbravejou Joey. Vou mostrar pra ele. Sulista? Aubrey aqueceu. Acho que sim. Joey começou a andar em círculos. Não sei onde socá-lo primeiro. Aubrey assentiu. Sei como é. Joey olhou para o amigo. Ele podia ter matado você. Ele parou. Quantos rapazes estavam lá? Só um. Conseguiu dar uma boa olhada nele? Aubrey negou. Estava escuro demais, quase não o vi. Mas você arrancou a cabeça dele, não é? Perguntou Joey. Por favor, diga que arrancou a cabeça dele. Última chance de repetir, gritou o soldado do refeitório, segurando o caço. Droga, eu queria mais, lamentou Joey. Mas não importa. O que você fez? Aubrey deu de ombros. Eu nocauteei. O que mais eu poderia ter feito? Ele limpou a sujeira das mãos. Eu estava desarmado, mas o joguei no chão. Ele vai precisar de um tempinho para se recuperar. É como eu disse, eu não fico me gabando, mas Aubrey gosta de fazer as coisas de um jeito um pouco diferente. Joey tomou uma colherada desajeitada de sopa e tirou a arma outra vez. Essa arma não é do exército, repetiu ele. É uma Colt modelo 1910. Desde quando você é perito em armas? Quis saber Aubrey. Desde que vim para a guerra, ora. Ele sentiu a aspereza da pistola. Os revólveres Smith e Wesson que eles receberam eram elegantes e à moda antiga, com curvas prateadas brilhosas e cabos de madeira. Aquele parecia feio e cruel. Este revólver pertence aos fuzileiros navais, disse Joey. Aubrey não fazia questão de descobrir a qual ramo das Forças Armadas os rapazes pertenciam. O 15º Regimento já tinha atritos de sobra com pessoas intolerantes no exército. O que vai fazer com a Colt? Aubrey girou a pistola. Uma arma sobressalente pode vir a calhar. Joey lançou um olhar penetrante para o colega. Você vai contar ao Capitão Fish sobre ela, não vai? Aubrey acotovelou Joey. Você está falando sério? Eu seria dispensado, talvez encaminhado ao conselho de guerra, e sair depois do toque de recolher para encontrar uma garota branca. De jeito nenhum. Olha só, você não pode deixar isso passar batido. Você precisa encontrar algum jeito de reportar isso. Ele se aproximou de Aubrey. Eu estava conversando com alguns camaradas da Companhia M. Aubrey assentiu. E o que é que tem?
Eles vão hoje à noite a um funeral de um dos homens da companhia, sussurrou Joey. Geoff alguma coisa, do Brooklyn. Eles estão falando que ele morreu da gripe. É o que o capitão deles está dizendo, aliás, mas a companhia M não acredita. O rapaz era forte como um touro, e de repente some do mapa. Um dos homens diz que encontrou o corpo e que o capitão pediu para que ele guardasse o segredo. Estrangulado. Eles acham que foram os fuzileiros navais. Aubrey ficou com a boca seca. Não pode ser, é impossível. Você sabe que é possível, devolveu Joey. Você não estava no acampamento Wadsworth? No acampamento Dix? Ou estava ocupado demais indo atrás de alguma garota? Companhia K, atenção! Ladrou o Capitão Fish. Voltem ao trabalho. Esses trilhos não serão construídos em um passe de mágica, e nós temos muitos deles para fazer antes de darmos o dia como encerrado. Eles deram as últimas colheradas na sopa e abotoaram os casacos. Precisariam se aquecer antes de retomarem o ritmo do trabalho. Joey tocou o cotovelo de Aubrey e falou no ouvido dele. Aubrey, os rapazes da Companhia M estão dizendo que um grupo vai se vingar, olho por olho. Um fuzileiro por um dos nossos. Nós contra-atacamos. Aubrey engoliu em seco. Eu vim lutar contra os alemães, sussurrou Joey. Pela democracia. Mas eles vão desencadear uma guerra bem aqui, em Saint-Nazaire. Pela estupidez. Fim do capítulo. Início do capítulo. Afrodite. 2 cartas chegam. 19 de janeiro de 1918. O envelope marrom dizia: Correspondência interdepartamental da ACM. Parecia bem oficial. Senhorita Hazel Windcott, cabanas de recreação, campo de treinamento do exército americano Saint-Nazaire. Hazel o abriu e encontrou um outro invólucro grosso endereçado a ela. Tinha sido enviado por sua mãe para a sede parisiense da ACM. Ali dentro também havia uma carta e mais 2 envelopes de James, que foram expedidos para Poplar. Seria uma injustiça com Hazel não informar que ela leu primeiro a carta da mãe. Mas seria uma injustiça ainda maior com a verdade dizer que ela conseguiu absorver as palavras. Hazel abriu as 2 cartas de James, comparou as datas e começou a ler a primeira. 30 de dezembro de 1917. Querida Hazel, gosto um pouco de pescar, mas se seu pai ama a pescaria, vou amá-la também. Depois do Natal, recebemos ordens de deixar Étaples e ir para a frente. Viemos de trem e marchamos muito pela neve. Troquei o chiar das gaivotas pelo estrondo dos projéteis, mas eles ainda estão bem longe. No entanto, já conseguimos ver crateras e ruínas de casas de fazenda. É possível sentir a guerra em todos os lugares. Há 2 dias, nós nos juntamos ao 5º Exército perto da cidade de... Ainda não estou nas trincheiras. O supervisor disse que nós, recrutas, ainda temos muito o que aprender. Você está na França? Gosto de pensar em você perto do mar. É formidável que você se voluntariou. Eu visitava muito a cabana da ACM em Étaples. Os alemães podem até nos matar, mas só se o tédio não nos pegar primeiro. Sinto inveja dos rapazes que ouvirão você tocar. Daria tudo para trocar de lugar com eles. Penso em você todos os dias. Não acredito que já fez mais de um mês desde quando estivemos juntos. Por favor, escreva-me, assim saberei como entrar em contato com você. Cuide-se e fique bem. Seu James. 7 de janeiro de 1918. Querida Hazel, caso minha última carta tenha sido extraviada, já faz 1 semana e meia que estou em... Você deve estar na França agora. Em que lugar do país está? Tem feito frio, mas o sol do meio-dia é agradável e consegue nos aquecer bastante. Ao que tudo indica, não sou assim tão ruim em tiro ao alvo. Não sei quando vou poder tirar licença, mas quando conseguir, pensei em pegar um trem para Paris e encontrar você lá. Paris fica perto de onde você está? Vamos nos encontrar. Gostaria de ser o tipo que tem a palavra fácil para expressar o que pensar em você me faz sentir. Diga que irá, por favor. Há algo que fiquei te devendo. Seu James. Sacudindo as cartas, Hazel entrou de supetão no quarto de Colette. A amiga estava diante de um espelhinho, prendendo os cachos. Uma carta? Perguntou Colette. Do seu Jacques? Hazel afundou no catre de Colette, quase fazendo com que ele dobrasse ao meio. 2 cartas. Ele está na frente de batalha. Hazel releu a carta. Com o 15º Exército. Mas ainda não foi para as trincheiras. Ele está treinando na retaguarda. Colette, continuou sem fôlego. James quer me ver em Paris. Colette prendeu mais um cacho lustroso.
Que ótimo! Como conseguirei ir? Gemeu Hazel. Preciso ir, eu tenho que ir. Eu concordo, Colette respondeu com suavidade. Você já foi a Paris? Hazel balançou a cabeça. Sacre bleu. Então está decidido. Você vai. Hazel se sentou empertigada. Não posso, ela arfou. É impensável. Com a curiosidade despertada, Colette olhou para a amiga. Por que não? Ela aplicou pequenas gotas de creme hidratante no rosto. Por causa da senhora Davis? Porque isso pode ser providenciado. Voluntários podem tirar licença de vez em quando. Hazel balançou a cabeça. Não é nada disso. Eu tenho só 18 anos, não conheço ninguém em Paris. Onde eu iria ficar? Não posso ir para lá sozinha, ainda mais para me encontrar com um rapaz. E se... Ela pegou o travesseiro e escondeu o rosto. Colette se acomodou na cama ao lado da amiga. Isso é tão inglês da sua parte, ela suspirou. Vocês têm mais medo um dos outros do que de todos os exércitos do Kaiser juntos. Hazel baixou o travesseiro. Como assim? Você está com medo, perguntou Colette, de que seu Jacques vá descomedir-se com você? A pianista negou. Não, nem um pouco. Então o que há para temer? Hazel escondeu o rosto nas mãos. O que dizer? O que a afligia tanto, na verdade? Eu mesma! Colette ficou pasma. Acha que você vai descomedir-se com ele? Hazel tombou de lado no catre e gemeu no travesseiro. Ah! Exclamou Colette, na mosca. Eu jamais me aproveitaria de James, não é isso? Então, o que é que te inquieta tanto? Perguntou Labelche. Vocês dois vão passar um fim de semana devassa em Paris fazendo o básico, que é comer sanduíches, beber leite e citar trechos do livro dos Salmos. Hazel bufou. A petite patient dela não era assim tão tépida. Poderíamos ir a um concerto, disse a ela. Ah, Colette assentiu séria. Talvez vocês realmente precisem de um acompanhante, afinal de contas. Ah, pare com isso! Hazel golpeou a amiga com o travesseiro. Nunca tivemos nada disso, sempre saí de fininho para encontrá-lo. Colette arquejou. Mademoiselle Windecott, não acredito. Hazel concordou. Viu só? Não sou tão inocente assim. Na verdade, devolveu a amiga. Você é exatamente como eu pensei que fosse. Colette observou enquanto Hazel corava e quis beliscá-la. Seria um escândalo se alguém descobrisse, disse Hazel. Faço coisas absurdas quando estou com James. Colette sorriu. Então eu gostaria de conhecer esse tal de James. Pronto, está decidido, eu vou com você. Serei sua acompanhante quando precisar de uma e tomarei um chá de sumiço quando não me quiser por perto. Hazel respirou fundo. Tudo parecia ainda mais assustador, agora que tinha se tornado um pouquinho mais concreto. Mas onde vamos ficar? Perguntou ela. Como vamos... Não se preocupe, falou Colette. Minha tia Solange vai adorar nos receber e providenciará a estadia mais respeitável do mundo para acalmar o seu coração inglês. A cada segundo, aquela possibilidade aterradora, o comichão, se tornava mais real. Ela passaria 2, talvez 3 dias com James. Ela nunca ficara tanto tempo com ele antes. O que poderia acontecer? Quando se tratava de James Aldrich, tudo era possível. Ela se lembrou do fim da carta que ele mandou. Há algo que fiquei te devendo. Hazel apertou o pulso da amiga. Colette, sussurrou ela. E se eu fizer algo terrível? Colette riu. Vou segurar as flores e quem vai ler o salmo é o padre. Hazel decidiu deixar de ser o centro das atenções por um instante. E como anda seu coração, Colette? Perguntou Hazel. Acho que Aubrey gosta de você. Colette começou a organizar os apetrechos de toilette. Não acho, discordou. Ele só é muito simpático. Hazel se sentou, observando a amiga com atenção. Colette estava evitando encará-la. Interessante. Não sei não, Hazel falou devagar. Acho que você não viu o modo como ele olhava na sua direção. Ele gosta de você, Colette. Colette franziu o senho ao mirar o próprio reflexo. Olhando para isso? Que nada. Ela se virou e olhou para Hazel. Digamos que ele estava olhando para mim. Digamos que ele goste de mim. Eu duvido, mas tudo bem. Colette deu de ombros. Um soldado em busca de amor às vésperas da guerra? Isso é mais velho do que andar para frente. Conheço essa história. Hazel entendeu que não era hora de insistir.
E o talento dele com o piano? Colette se permitiu sorrir. Isso, sem dúvida, é digno de nota. Fim do capítulo. Se você está gostando, lembre-se de se inscrever no canal para não perder os próximos capítulos. Beijos!